Olá, seja muito bem-vindo ao Alesp Cidadania. No programa de hoje vamos falar sobre como ajudar pessoas que sofreram acidentes e ficaram com sequelas, facilitando o acesso a indenizações e benefícios. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio Cristiano Maciel, especialista em vendas. Cristiano, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado. Recebemos também a Iris Lee, auxiliar de cabeleireiro. Iris, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Cristiano, como é que funciona? Tem tido muitos acidentes cada vez mais, eles estão em uma quantidade média, tem diminuído? Como é que está a quantidade de acidentes hoje? Bom, dependendo da região, é volátil esse volume, esse dado ele sempre se passa dependendo de região para região, mas a gente sabe que hoje no Brasil o volume ele é bem alto de acidentes. É por isso que assessorias que trabalham viabilizando e ajudando essas pessoas existem. Então, hoje, no estado de São Paulo, a gente sabe que os maiores afetados são motoboys, ou pessoas que trabalham com alguma questão de risco, mas o número ele é mais alto do que seria o normal, digamos assim. Então, por isso que nós trabalhamos sempre buscando trazer o conforto, a informação e ajudar essas pessoas como a gente pode, dentro da nossa expertise. No caso dos motoboys, a quantidade de motoboys é muito grande, as vias não estão adequadas, né, para que eles passem pelos corredores. Isso também acho que é a maior causa de acidentes, né? Se passar entre um carro e outro e não ter a via específica para motos. Exatamente. Da leva de motoboys que nós já atendemos, dos relatos que nós já temos, percebemos que muitos deles são realmente de acidentes que poderiam ser evitados. Então, necessariamente, são acidentes que ou a via estava muito movimentada, de fato, então são sempre em horários de pico. Então, às vezes, são movimentos bruscos de alguns veículos e como o motoboy ele é o menos protegido nesse momento, ele acaba sendo o mais prejudicado com esses acidentes. E os clientes que basicamente são atendidos pela assessoria são pessoas que trabalham de maneira insalubre. Eu acho que essa palavra ela consegue sintetizar melhor. Então, são cargos que eles acabam trazendo para essa pessoa um risco maior. O cotidiano dela traz essas ocasiões com mais frequência. Acho que naturalmente, dependendo do trabalho, trabalhos braçais, em que lidam com máquinas, né, maquinários de indústria, enfim, trazem mais acidentes de trabalho. Exatamente, exatamente. Nós temos questões ali que, basicamente, muitos dos acidentados são momentos repentinos, então é uma falta de atenção que leva alguns segundos, não é algo que seja premeditado, a pessoa ela pode estar vendo que pode acontecer, senão ela poderia evitar, mas são questões que acabam sendo muito impactantes na vida dela, né? São poucos segundos ali que acabam mudando completamente a rota de como seria a vida dela dali para frente. Então, dentro do nosso escopo de trabalho, a gente sempre busca entender essa forma de ajudar, mas também tendo um know-how de por que essa pessoa ela não tem só a parte física impactada, ela tem a parte emocional, ela tem a parte de poder remanejar o dia a dia dela. Então, são questões bem específicas que abrangem bem essa situação. Então, nós trabalhamos de maneira muito enfática em todos os âmbitos, né? Então, a empresa ela sempre está trabalhando em estudar os cargos, enfim, as funções que tendem a ter mais esse perigo de acidente, mas a gente sabe que um acidente especificamente não tem como se prever. Então, nós temos os cargos, nós temos as funções que na maioria tem essa tendência a sofrer, mas assim como a Iris, o cargo dela não trazia essa periculosidade, digamos assim. Então, acaba sendo um acidente que impacta ela, mas basicamente não está dentro da função dela, digamos assim. No seu caso, Iris, você trabalha dentro de um salão. Esse deslocamento que você faz é ir até o trabalho e voltar para casa. Você estava numa moto pilotando ou estava de carona? Como é que foi o seu acidente? Eu estava de carona. Eu sofri um acidente em setembro. Já tinha passado do meu horário de trabalho. Eu estava voltando de uma festa. Foi quando o carro colidiu conosco. Quando eu fui socorrida, chegando no hospital, me informaram que eu tinha fraturado o fêmur e que já teria que fazer uma cirurgia de imediato. Fiz a cirurgia, colocaram a gaiola em mim. De 2 a 3 dias após me fizeram uma nova cirurgia, acredito eu que espero essa seja definitiva, onde colocaram a placa e o pino. E no decorrer, assim, da cirurgia,
da cirurgia, no caso, eu fiquei muito debilitada, emocionalmente falando, né? Porque já me vi dentro de situação onde eu tive que ficar na cama. Então foi bem complicado para mim aceitar essa situação que eu me encontro. Além da questão física, tem a questão psicológica e também a questão financeira, que você se preocupa que você vai ficar um bom tempo sem poder trabalhar e aí como você vai repor, né, esse ganho que você tinha no seu salário para pagar suas contas? Sim, sim. Nessa questão, a empresa me ajudou bastante, porque eu entrei com meus direitos, mesmo estando afastada, eu tenho meus direitos de receber e outros direitos também que eu nem sabia que tinha. O direito do DPVAT é um deles, né? Um seguro que a pessoa pode requerer, num caso como o da Iris, de um acidente de trânsito. Exato. Cada caso, a gente sempre orienta as pessoas que acabam passando por essa situação, elas entrarem em contato com a assessoria, porque cada caso ele tem sua particularidade. Então, nós precisamos entender de certo o que aconteceu e dentro do relato, assim como a Iris está contando o relato dela, nós identificamos o que ela poderia receber. O problema maior não é a identificação do valor indenizatório, mas sim a informação não chegar de maneira correta para a pessoa. Hoje nós moramos em uma cidade muito populosa, hoje nós temos a internet, que é um veículo que traz muitas informações, então nós estamos vivendo numa era digital e as informações elas vêm de maneira violenta. E com isso, se a informação ela não é trazida com conhecimento, de maneira ponderada, a pessoa acaba não entendendo de fato o que ela tem direito ou não. Então, muitas das pessoas que nós atendemos, o grau maior de dificuldade é que essa informação não chega para ela. Então, nós fazemos a avaliação do que aconteceu e já vamos explicando por que ela tem esse direito. Então, o dela, como foi de trajeto, a gente já vai falando a respeito do DPVAT, registro em carteira. Poucas pessoas sabem que, por exemplo, a Previdência Social não é só para aposentadoria. Não estamos falando só de aposentadoria. A Previdência Social, quando você é uma pessoa de regime CLT, essa pessoa tem diversos benefícios e um deles é o auxílio acidente. Então, se a pessoa sofreu algum tipo de acidente, ficou com alguma redução de performance, ela não consegue mais fazer algo que fazia antes dentro da função dela. Então, ela começa a ter o perfil para receber esses valores. Então, são informações que a gente vai passando de maneira construída e também entendendo se a absorção dessa informação está sendo feita. Então, não adianta apenas a gente passar para a pessoa para não causar também uma obesidade de informações. A gente tem que entender se de fato a pessoa está absorvendo o que ela tem direito para que nós possamos ajudar a viabilizar. No caso do acidente de trabalho, é verdadeira essa informação de que quando a pessoa está se deslocando de casa para o trabalho e vice-versa, é caracterizado um acidente de trabalho? Ela é assegurada. Ela é assegurada. Ela tem do registro em carteira CLT, ela sofreu um acidente. A Previdência Social ela é como se fosse uma proteção. Acredito que assim fique mais simples da gente sintetizar um exemplo. Então, a Previdência Social ela traz para o trabalhador, além da aposentadoria, esses outros benefícios, esses resguardos. E como a gente está falando diretamente de pessoas acidentadas, tem essa questão do auxílio acidente. No momento, a Iris, como ela disse que ela está afastada ainda, né, Iris? Estou afastada. Ela está no auxílio doença, então o auxílio doença ele é temporário e as pessoas acabam confundindo um pouco pela falta de explicação. Então, o auxílio doença ele é o primeiro contato com a Previdência Social, que é onde a pessoa ela se afasta, porque ela não tem condições de fazer as tarefas dela devido ao acidente, mas se essa redução de performance ela continuar de maneira intermitente, ela for permanente na vida da pessoa, aí ela começa já a ter perfil para solicitar o auxílio acidente, que é uma renda, é um complemento de renda para suprir a necessidade dessa pessoa pela redução da performance, para ela poder pagar uma fisioterapia, poder diminuir assim, o impacto. A gente sabe que nenhum valor vai ajudar de fato ela dentro da questão do dia a dia dela, que ela vai ter que se reestruturar emocionalmente, fisicamente, em questão de performance. Mas esse valor ele tende a ajudar. Então é por isso que existe esse benefício. A informação apenas que não chega. No seu caso, Iris, você agora está afastada do trabalho. Como é que foi essa mudança na sua vida? E você já sabia que você tinha todos esses direitos? Para você ficar mais tranquila, você foi procurar esses direitos depois que você sofreu o acidente? Eu fui procurar esses direitos depois que eu sofri o acidente.
Na verdade, a gente tem informações muito básicas, que na verdade eu só sabia que eu tinha direito do afastamento, eu não sabia do direito do DPVAT e nem do auxílio doença, acidente. Então, depois que eu fui atrás, que eu fui procurar ajuda, que veio essas informações, porque até então eu era muito leiga sobre tudo isso. Você trabalha de pé normalmente? Sim. Ou seja, no seu caso, você não consegue fazer nenhuma outra função que fosse sentada, como você está agora, não. Tem que ser de pé. Tem que ser de pé. Então, seu afastamento vai demorar ainda bastante tempo até... Eu me afastei por 6 meses. Eu estou 3 meses ainda, então tem mais 3 meses. E a previsão agora é de mais 3 meses de recuperação, fisioterapia? Qual que é a previsão? Fisioterapia. Agora só fisioterapia e passando com o médico para fazer a avaliação, para ver como está tudo em questão da placa, se está tudo certinho no lugar. Passando esses 6 meses, ela teoricamente teria que voltar ao trabalho. Se ela não tiver condições de voltar ao trabalho, como é que funciona a partir daí? Quando ela é liberada, digamos assim, do auxílio-doença, que ela também passa por uma perícia para o perito identificar se ela tem já aptidão para voltar ao trabalho, é nesse momento que ela é liberada de fato para voltar às atividades. E nessa transição, nessa liberação que ela está tendo desse primeiro benefício que é o auxílio-doença, já abre espaço para a assessoria conseguir já protocolar a solicitação do auxílio-acidente. O auxílio-acidente, para deixar claro, ele não é uma aposentadoria. A pessoa não deixa de trabalhar. Ele é literalmente um complemento de renda para a pessoa poder suprir alguma parte monetária, enfim, algum tratamento que ela necessite. O que nós sempre orientamos é que a pessoa passe o relato de quais são as dificuldades reais dela e que sejam condizentes com as funções, para que a gente possa ajudar da melhor forma possível. Que nós também orientamos a pessoa referente às atividades dela hoje em dia, porque a pessoa ela não sabe se de fato ela fica perdida. Não é só uma questão física, ela é uma questão emocional, uma questão intelectual. Às vezes ela não sabe qual medida tomar. Fico na empresa, mudo de função, o que eu vou fazer agora? Então é literalmente um buraco que abre na vida da pessoa muito maior do que apenas ela sair de um benefício para o outro. Então, dentro dessa transição que a assessoria ela ajuda a pessoa a identificar de fato o que ela tem de novo na vida dela devido ao acidente, o que vai impactar de benéfico para ela esse benefício e se de fato ela consegue seguir com a função que ela exerce. Então, o atendimento dentro desse setor ele tem que ser muito diferenciado, porque você não está lidando com um serviço especificamente, você está lidando com uma vida que mudou completamente. É bom deixar isso claro. E nessa questão do auxílio-doença, ele sendo cessado, automaticamente, essa informação ela deveria chegar de alguma forma para o trabalhador, do auxílio permanente. Mas é uma questão de muitos trabalhadores, nós sabemos do volume gigantesco que nós temos no Brasil, e a grande maioria não consegue acessar essa informação, como eu já disse antes, devido ao alto volume de informações na internet. E é por isso que nós trabalhamos enfaticamente dentro dessa questão, não apenas de prestação de serviço, mas da pessoa ter o entendimento de que ela está migrando de um benefício para o outro. Na aposentadoria, já citando ela, para deixar claro, como eu disse que o auxílio-doença ele é provisório, o auxílio-acidente ele é o permanente, mas a pessoa recebe até a aposentadoria. Eu acho que esse é um bom exemplo de deixar também que quando a pessoa ela se aposenta, ela para de receber o auxílio-acidente. Acredito que essa é uma informação muito importante também. O INSS ele não paga 2 benefícios ao mesmo tempo, ele sempre faz essa... Ele troca esse benefício por um outro permanente, que é o de aposentadoria. Exato. Vai fazendo avaliação, né? Sim. Então, auxílio-doença, provisório, a pessoa se recuperou, muitas se recuperam e voltam a fazer as atividades. As que não se recuperam, aí, auxílio-acidente, vai se aposentar, para de receber, substituir para aposentadoria. Então, acho que também é bom deixar essa linha do tempo bem construída para as pessoas entenderem. Mas as pessoas que têm esse benefício são as pessoas normalmente que têm um registro CLT. Sim. Um PJ, por exemplo, um prestador de serviço que não é registrado, ele não tem esses benefícios. Não. Do INSS, não. Não. O que nós sempre avaliamos, como eu disse, são casos específicos. A pessoa ela é carteira assinada, CLT.
ela acabou de ser desligada da empresa e ela começou a trabalhar de maneira autônoma. Depende muito de quanto tempo faz que ela saiu da empresa dela. Se for um período muito longo, a gente não consegue trabalhar porque o vínculo já se estendeu muito. Ou até mesmo um outro exemplo, se uma pessoa ela é desligada hoje, ela sofre um acidente com um mês desempregada e ela já entra em outra empresa, então o gap é muito pequeno. Dependendo da situação, é bom deixar claro, a gente sempre faz uma análise em cima disso, a gente ainda consegue trabalhar. Essa é uma dúvida muito recorrente, as pessoas que entram em contato com a assessoria, elas até falam, nossa, mas eu sofri desempregado, mas isso não quer dizer que ela de fato não tenha direito. Por isso que a gente sempre orienta, passe o seu relato, estamos aqui para ajudar, para que a pessoa tenha o entendimento de fato se ela tem direito ou não a algum valor indenizatório. Até porque ela contribuiu para o INSS, para a Previdência, durante muitos anos. E naquele período que ela ficou desempregada, ela sofreu um acidente, ela não pode ficar totalmente desassistida, né? Ela Exato. Não E pode para uma ficar. pessoa que é um prestador de serviços, o que ela pode fazer para se proteger no caso de um acidente? O prestador, nós temos também as pessoas que contribuem de maneira individual, os contribuintes individuais, e MEI também. Então, essas pessoas que eles contribuem de maneira individual, por conta própria, eles têm direito ao benefício, mas apenas o auxílio doença. Então, eles conseguem se afastar, mas pelo provisório, o que a Iris está nesse momento, por exemplo. Então, ela está afastada temporariamente, essas pessoas, sendo contribuintes individuais, elas conseguem se afastar apenas nesse âmbito, apenas nesse quesito. O auxílio acidente, que ele é o benefício permanente até o fim da vida, enfim, ou até a aposentadoria, caso a pessoa se aposente, são para pessoas únicas e exclusivamente CLTs. O que mudou na sua vida depois desse dia fatídico, desse acidente? Bastante. Eu digo mais o emocional, porque você se vê dependente é muito complicado. Eu tenho uma vida ativa, então após o acidente tudo mudou para mim. Assim, questão financeiramente, a empresa me ajudou bastante. Então eu não tive foi uma preocupação a menos, assim, porque na verdade após o acidente a gente não quer pensar em nada, a gente não tem possibilidade de nada. E então a questão física também, né, mexeu muito comigo. Acho que o físico levou o meu emocional. Você quer se recuperar o mais rápido possível para voltar ao normal. Para voltar ao normal. E como que foi? Agora você tem pinos, placas na perna e ela ficou com fizeram a reconstrução da sua perna? É isso? Do osso? Sim, a placa, no caso, está substituindo o osso que foi fraturado com um pino, só que ainda não tenho essa minha mobilidade normal. Eu preciso do apoio da fisioterapia para voltar às minhas atividades normais. No caso, se ela trabalhasse numa outra empresa, de repente, maior, que ela tivesse a possibilidade de trabalhar sentada, é uma possibilidade, ela voltar para o trabalho antes, numa outra função que não exija muito das pernas, que ela consiga ficar mais confortável? Antes é muito difícil. Eles liberam, geralmente, eles dão um prazo já pré-estipulado, então 6 meses, ela tem os 6 meses, só, claro, se ela solicitar de alguma forma, enfim, mas geralmente é o período completo. E empresas grandes têm esse costume de remanejar a pessoa para outra função. E é muito importante também deixar claro que, por exemplo, como a Iris deu de exemplo, a questão dela trabalhar em pé. A lesão dela tem que estar em congruência com a função. Então, para ela ter o perfil para recebimento do benefício, ela tem que ter uma função que impacte ela devido à lesão. Então, tem que andar lado a lado dessas duas questões. Então, como ela, um auxiliar de cabeleireiro, fica em pé, ela mesmo já, mobilidade, né? Sim. A mobilidade dela fica deteriorada e aí, por isso abala e, de certa forma, reduz a performance dela dentro da função. E isso acaba deixando ela com o perfil necessário para receber o benefício. Mas essa pergunta que você me fez sobre o remanejamento, ele é normal, ele é bem costumeiro de acontecer. Muitas vezes também nós temos questões com pessoas que infelizmente acabam perdendo um membro, às vezes uma amputação, e a própria empresa ela faz esse remanejamento, o próprio INSS faz uma reciclagem, coloca a pessoa em outra função para que ela possa continuar empregada. Mas, como eu disse, são casos e casos. Eu trago exemplos aqui para a gente poder ter esse ambiente, para a gente poder tirar várias dúvidas,
Mas é necessário que a gente entenda que o caso da Iris é completamente diferente de alguém que possa estar nos assistindo, por exemplo. No seu caso, Iris, foi tudo muito rápido, mais ou menos demorou? Como é que foi todo esse processo desde o acidente até você já saber quais os direitos você tinha, como você poderia fazer a sua recuperação? Assim que eu acessei a assessoria, foi tudo muito rápido. Perante as informações que eu tenho, o meu foi tudo muito rápido. Não precisei passar pela perícia em si, de chegar aí até o INSS para fazer a perícia. O meu laudo já saiu, que eu tinha o direito dos benefícios. Então, para mim, foi rápido. Você citou no começo que as pessoas não têm muita noção dos seus direitos, né? E né, numa época de tanta informação, tecnologia, internet, enfim, o que poderia ser feito para informar melhor as pessoas? A propagação consciente e enfática da informação de maneira simples, objetiva e com propósito. O que eu sinto da experiência que nós temos na assessoria é que a informação ela até pode chegar em quem precisa, mas ela não chega para uma absorção facilitada. Então, a pessoa acaba ficando mais confusa do que uma pessoa com informações necessárias para ir atrás dos seus direitos. Lá na DS Bellini, por exemplo, falando do ambiente que eu trabalho, nós temos muito forte conosco a cultura interna, o propósito da empresa. Então, eu acredito que a empresa consiga fazer, como a Iris falou, com rapidez, otimizando esse caminho, porque nós sabemos claramente o que nós queremos fazer, o que nós entregamos e como queremos entregar. A gente tem a noção de que essa informação ela não pode ser deturpada e ela não pode ser uma informação que chegue mais complexa do que deveria, porque nós lidamos com pessoas em todos os estados, então nós podemos atingir com essa informação uma pessoa que ela entenda, porque ela já teve um contato em algum momento, ou uma pessoa como a Iris que nunca ouviu falar e foi quando ela sofreu um acidente que alguém trouxe a informação, só que de maneira curta, e ela não conseguiu entender, deve ter ficado com mais dúvida do que com... Sim, fiquei com bastante dúvida até então. Foi quando vocês me asseguraram, né? Me passando toda aquela segurança, o que eu tinha de direito, até onde eu ia receber. Então, me deixou bem confortável, assim. Sim. Essa é a questão maior, porque às vezes as pessoas, trazendo um exemplo de alguém que sabe do benefício, digamos, muitos entregadores, seja usando o veículo como carro, como moto, eles já têm uma noção dos valores indenizatórios de vias públicas, como o DPVAT. Eles têm essa noção, mas não sabem do auxílio-acidente, por exemplo. Então, a intenção é que a pessoa ela traga o relato para que seja identificado diversos valores que ela pode ter direito a receber. Então, tem muitas pessoas que elas, bom, estou vindo buscar a orientação de vocês em cima do DPVAT, mas escutando o relato, a gente já consegue identificar o auxílio-acidente, a gente já consegue identificar um seguro empresarial. Então, são várias questões, várias nuances dentro do atendimento que vão trazendo ali um cenário que, às vezes, é desconhecido e muitas vezes pelas pessoas. Em questão da informação, de maneira estratégica e inteligente, como eu te disse, focado em fazer a pessoa entender de fato o caminho, deixar tangível. Falar, olha, se aconteceu isso, você tem direito a isso. Como a gente já trouxe essa abordagem no começo, a informação sendo propagada deliberadamente, sem muitos detalhes e sem congruência, ela acaba trazendo mais dúvidas, assim como a própria Iris confirmou, né, Iris? Sim. É porque você vai até a internet, tem 1 milhão de informações e você não sabe qual é a mais adequada para o seu caso, né? Cada caso é um caso, né? Exato. Depende de onde você está empregada, se tem ou não CLT. Para uma pessoa que não tem esse vínculo, talvez uma opção, obviamente de acordo com a necessidade, com a capacidade financeira dele, fazer um seguro acidentes à parte. Para um motoboy, por exemplo, seria uma boa. Né? A gente sempre orienta para as pessoas que buscam um seguro de fato, para que ela possa se resguardar de alguma forma, mas que ela busque algo que esteja focado dentro do ambiente em que ela frequenta. Quando nós conversamos com pessoas que têm um seguro, ela não fez, de certa forma, com a intenção ou até mesmo com o conhecimento do que estava sendo assegurado. E essa falta de conhecimento do que pode ser um valor indenizatório futuramente prejudica mais do que ajuda. Então, se você vai fazer um seguro
entenda na apólice o que está tendo a cobertura de fato e se essa cobertura ela tem uma relação próxima do seu dia a dia. Então não adianta um motoboy, por exemplo, pegar um seguro para, não sei, alguma coisa doméstica. Ele precisa de algo que resguarde a integridade física dele. Ou seja, de acordo com a atividade que ele exerce. Exato. E até mesmo porque nós sabemos que a maioria das pessoas que têm seguro sendo CLT são empresariais, mas como as pessoas que trabalham de maneira autônoma, elas têm o seguro pessoal, que muitas vezes é oferecido. Então, o conselho que nós sempre damos, que nós passamos de fato para as pessoas, é que se caso opte, que opte por um que faça a cobertura do cenário em que ela se inclui todos os dias. Tá ótimo. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. O Alesp Cidadania vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta com a Alesp Cidadania, hoje falando sobre acidentes e como auxiliar as pessoas a buscar os seus direitos em caso de acidentes. Cristiano, o seguro, ele garante a estabilidade da pessoa enquanto ela está em tratamento. Quando ela volta para a empresa pode demitir essa pessoa? Não. Existe esse medo? Não pode ser demitida. É uma dúvida recorrente. Muitas pessoas também questionam isso. Acontece muito com alguns trabalhadores. E é nesse momento que eles se sentem mais lesados, que como nós passamos na nossa conversa, que além do benefício ele ser desconhecido e a pessoa teve a lesão não só apenas física, mas também ela teve a questão emocional, ela se sente um pouco perdida nesse retorno ao trabalho. Então esse retorno ao trabalho é muito importante que a pessoa entenda que ela tem 1 ano de estabilidade. Tá? Depois de 1 ano que caso a empresa queira remanejar para outro setor, enfim, tem uma conversa franca com o trabalhador, aí seria o ideal. Mas já para deixar claro, a pessoa ela não pode retornar do auxílio-doença, ser liberada do benefício, voltar à empresa e ser desligada já nesse retorno. Ela tem que ter esse 1 ano de estabilidade. Foi até uma dúvida da Iris, né, Iris? Essa questão do 1 ano de estabilidade. Então, a pessoa, ela, em momento algum, em nenhuma hipótese, nenhuma circunstância, ela pode ser desligada. Ela pode solicitar o desligamento. Ela pode falar para a empresa que ela não está conseguindo se readaptar por conta da lesão, por conta dessa questão dela, da adaptação novamente na função. Então, ela pode solicitar o desligamento, mas ser desligada não. O que foi o mais difícil desse período? Está sendo ainda que você está em tratamento? Eu voltar na minha rotina. Na verdade, a perna, né, é o nosso meio de tudo. Então, andar, para mim, está sendo bem complicado. Se adaptar a muletas, poder fazer as coisas Sim. do dia a dia com a muleta, porque aí você fica mais ocupada, com as mãos ocupadas, né? Sim, sim. A muleta é desconfortável também. Então, essa adaptação está sendo um pouco bem complicada para mim. Você vai voltar a andar de moto depois disso? Não. Moto está aposentada agora. Aposentada. Essa estabilidade que você mencionou é importante porque quando a pessoa está em tratamento, né, tentando se recuperar, ela está preocupada se ela vai perder o emprego. Se ela tem essa estabilidade de 1 ano, ela pode se recuperar, fazer a fisioterapia com calma. Sim. E voltar ao trabalho com essa tranquilidade, porque a preocupação, acho que de todos nós, é perder o emprego e não ter como pagar as contas, né? Exato. E essa preocupação, como eu disse, às vezes é até irônico, porque no próprio atendimento lá na assessoria, muitos dos consultores que fazem esse primeiro atendimento com o trabalhador para fazer a identificação do que aconteceu, do relato de fato, as pessoas ficam mais preocupadas na redução da remuneração ou na ausência da remuneração do que basicamente a situação dela. Então é por isso que lá na DS Belini a gente sempre busca ter essa questão da humanização no atendimento. A gente passa a tranquilidade para a pessoa, para ela não ficar com esse receio de que ela pode, de certa forma, perder completamente tudo que é a base sólida da vida dela. Então, como o exemplo da Iris, a Iris ela teve a perna deteriorada com a lesão, pode ter passado 1 milhão de coisas na cabeça dela, até mesmo perder a remuneração, a profissão dela. Então, essas coisas, elas realmente passam na cabeça das pessoas. Então, basicamente, como a gente traz esses exemplos, é para as pessoas ficarem tranquilas dentro da informação correta.
Então, a pessoa sofreu um acidente, se afastou, toda essa estratégia, todo esse caminho percorrido, ele é estruturado para que ela tenha uma recuperação de fato o mais próximo do 100% ou 100%. Então, o auxílio-doença ele é justamente para a pessoa se preocupar única e exclusivamente em se recuperar, por isso que é um afastamento remunerado, e retornando ao trabalho, se de certa forma a pessoa ela foi prejudicada, ela foi mandada embora antes desse 1 ano de estabilidade, ela pode entrar em contato com a assessoria, porque a gente busca de alguma forma ajudar, orientar e também a viabilizar alguma coisa. Você, pela tua experiência, esses benefícios que ocorrem aqui no Brasil, esses seguros, esses auxílios, eles são suficientes para cada caso ou precisaria de mais benefícios? Qual é a lacuna? O que falta para que a pessoa tenha essa tranquilidade ou realmente funciona de um jeito correto? Referente a valores, ele é muito baseado no que a pessoa recebia na época do acidente. Então, eu acredito que algo que ajudaria bastante seria um piso. Porque muitas vezes a pessoa recebia apenas um salário mínimo e é 50% desse valor que ela recebe. Então, não sei, na época ela recebia R$ 1.400, a gente está falando de R$ 700 mensais de renda extra, de complemento de renda. Ajuda, com certeza, mas poderia ser melhor. Então, eu acredito que uma boa ideia seria ter um piso para esse valor, para que caso ela ficasse abaixo, ela pudesse ter ali um valor que ajudasse mais, que impactasse mais financeiramente nessa questão. A parte do DPVAT, eu imagino a mesma coisa também, porque o DPVAT, ele, ao contrário do auxílio-acidente, ele não é um benefício pago mensalmente. O auxílio-acidente, enquanto é um benefício de complemento de renda que ele vai até o fim da vida ou até a aposentadoria, o DPVAT ele é pago uma vez apenas. E ele é baseado em cima da redução de performance de um membro. Então, se a pessoa ela perdeu o movimento da perna, é pago um valor estipulado por aquela lesão, única e exclusivamente numa parcela. Então, o DPVAT, para mim, também, sendo uma sugestão, poderia ter um recálculo, enfim, uma questão um pouco que trouxesse um pouco de mais suporte, digamos assim, para as pessoas. Porque a gente sabe que essa lesão, a indenização ela é uma via única, ela é um pagamento único, mas a redução que a pessoa fica ela é permanente, infelizmente. Esses benefícios, eles são nacionais, ou seja, eles funcionam no Brasil inteiro ou cada município, cada estado tem a sua regra? Como funciona? E quais são esses benefícios? O auxílio-acidente, como ele abrange o país todo, obviamente nacional, o DPVAT está se tornando SPVAT, né? Então, acredito que em outros estados pode ser que tenham mudanças na nomenclatura, dependendo do momento em que a pessoa assista, pode ter tido algum tipo de alteração. Mas as questões mais comuns, os benefícios mais comuns que as pessoas elas têm direito a recebimento, porque se enquadram melhor nesse aspecto do acidente, são esses dois que a gente citou. Basicamente, os demais que a gente trabalha ajudando as pessoas são benefícios que já estão acoplados à função dela. Então, seguro de vida, seguro empresarial. E é outro ponto que a gente poderia tocar, poderia ter um remanejamento, enfim, uma reciclagem nos benefícios que hoje são disponíveis para a população, que eu acredito que possa ter um impacto maior. Infelizmente a pessoa passou por essa situação, eu acredito que apenas os dois eles ajudam, mas pode ser que não seja o suficiente para que a vida da pessoa ela tenha um alento, alguma coisa que realmente dê o suporte necessário para que ela consiga reestruturar toda a vida dela. E até mesmo indo por esse caminho, é uma coisa que a gente mais tem de exemplo lá, são pessoas que elas passam relatos de que elas começam a depender de terceiros. E aí que entra a parte emocional. Basicamente, como a Iris deu de exemplo, ela não se sente à vontade, não se sente confortável de não poder fazer o que ela fazia antes. E esse é um relato que é incomum com todos. Então, basicamente, essa parte emocional também pega mexe bastante, muito, né? Muito, mexe bastante. No caso, assim, eu fiquei um pouco mais tranquila depois que a DS Bellini entrou em contato comigo e me assegurou, de fato, os meus benefícios. Então, assim, porque a gente se vê debilitada na situação, dependendo de terceiros, a gente não tem recurso e a gente tem poucas informações. Então, após que eu tive essas informações, eu fiquei um pouco mais segura.
Você pretende mudar de carreira, voltar para fazer a mesma atividade que você fazia? O que você vai mudar na sua vida profissional depois disso? Eu gosto da carreira que eu tenho, pretendo voltar ao meu 100% para continuar com a minha carreira. Então, assim, tudo vai depender também muito de mim, do meu esforço e da fisioterapia. Você já vai ter que fazer fisioterapia por um bom tempo. Bom tempo. Quanto tempo de tratamento, Iris? Então, eu estimulo aí mais ou menos até uns 6 meses para recuperar novamente. Quantos são os casos, falando em São Paulo, de pessoas que procuram auxílio, que buscam esse auxílio de acidentes? Baseado no volume que nós temos dentro da assessoria, não é o ideal. Não são muitas pessoas que buscam justamente pela dúvida ou pelo desconhecimento do benefício em si. E é por isso que nós trabalhamos. Existem diversas assessorias, em São Paulo também tem diversas que trabalham com esse serviço. Única e exclusivamente falando do ambiente que eu frequento dentro da assessoria, na DSP tem um estudo das áreas de São Paulo que são mais afetadas, porque nós entendemos que as pessoas muitas vezes elas não procuram porque não sabem. Então essa pergunta que você me fez do volume de pessoas que procuram não é alto e não é o suficiente para o número de acidentes que acabam acontecendo. Então isso é uma cultura dentro da empresa, porque como eu disse, o propósito da empresa, não importa o ramo dela, mas trazendo aqui para a pauta que nós temos, principalmente como lidamos com pessoas que acabaram passando por situações, assim como a Iris passou, da questão emocional, da questão física, de performance. Então, acaba se tornando não só um propósito de prestação de serviço, mas um propósito, sim, de levar esse suporte, esse conforto, viabilizar de fato. Então, a intenção é que a pessoa ela tenha o contato, o máximo possível que a gente conseguir alcançar de pessoas, conscientizar elas através de redes sociais, enfim, para que isso alcance de certa forma e ela sim busque mais ainda informação e com isso ajudar de fato em todos os âmbitos, em todos os cenários da vida. Que, como a gente acabou de ouvir a Iris falando, ela gosta do que ela faz e muitas pessoas que nós atendemos amam o que fazem. É a vida deles, trabalharam 25 anos, 20 anos, 15 anos fazendo uma função e se deparar com uma vida de que eles vão ter que repaginar tudo. Então é reconfortante quando você consegue encontrar uma saída, um suporte mesmo para essa situação. Dentro da busca por informação, hoje nós temos os nossos canais, as nossas redes sociais, temos sim pessoas que entram em contato para tirar as dúvidas, mas a ADS ela sempre procura trabalhar o máximo possível e encontrar mais ferramentas para que a gente possa ter essa noção mais abrangente de como acessar essas pessoas que precisam de ajuda e às vezes não sabem que têm direito. Iris, você sabia que existiam assessorias assim antes do seu acidente? Você tinha noção de que você tinha todos esses direitos? Como é que foi esse contato com eles, com o pessoal da assessoria? Na verdade, eu não sabia. No hospital, eu tive só a informação mesmo sobre o benefício do auxílio doença, bem pouco, que é o básico que eles passam por conta do meu afastamento, né, de 6 meses. Então, através de amigos, assim, que já passaram por isso também, que me indicaram a DS Bellini para mim entrar em contato e foi onde eles me deram todo um leque, todo o apoio. Naquele momento de dor, você conseguiu resolver o seu problema rapidamente porque tinham pessoas especializadas para te ajudar. Sim, sim, porque eu já ouvi vários relatos antes de sofrer o acidente que quando você sofre um acidente, o INSS tem aqueles recursos que demoram um pouco. Então, assim, o suporte que a assessoria me passou, eu consegui ficar um pouco mais tranquila. Como é que funciona essa comunicação entre a sua empresa, o seguro do INSS, por exemplo, que aí você lida com vários órgãos diferentes, né, para conseguir o benefício para essa pessoa? Essa comunicação é rápida? Existe um canal já direto que você consiga já naturalmente falar com o INSS, com assessoria, enfim? Como é que funciona? A questão maior é a parte burocrática. É muito burocrático, então se você trouxer esse cenário para a vida da Iris, é muita dificuldade. Acredito que assim a gente consiga deixar mais claro. Então a pessoa que ela se acidentou, ela tem que fazer o recolhimento de documentação, ela tem que ter
toda a documentação necessária, reunida, para ser protocolada a solicitação. Então, muitas vezes, a pessoa não sabe qual é o documento necessário, ela não sabe quando ela já pode protocolar a solicitação. Então, a assessoria, ela dá o suporte e assistência necessária para que, Iris, precisamos de documentos XYZ, por exemplo. E aí ela já tem um norte do que ela precisa. Então, basicamente, a burocracia para poder solicitar o benefício, ela acaba dificultando para ser feita de maneira individual. E é por isso que são equipes especializadas dentro do nosso ecossistema que ajudam ela em cada setor específico, em cada ponto da etapa. Acredito que assim fique simples. Então, nós temos pessoas especializadas em explicar sobre o benefício, pessoas especializadas em explicar cada documento. Iris, agora nós estamos nessa etapa, vamos fazer o protocolo da solicitação. Então, nós trazemos uma facilidade, uma otimização para um processo burocrático. Então, o caminho ele é igual com assessoria ou não, mas ele se torna mais fácil, rápido, ele se torna mais objetivo quando você tem uma especialização para fazer a solicitação de fato. Até porque você está no momento de dor, em tratamento, às vezes está sendo operada, você foi operada 2 vezes, você não consegue, né, separar esse monte de coisa, ir até um órgão, levar um documento, e esse contato foi fundamental para facilitar a sua vida, né? Sim, porque até então eu fiquei em um período de 1 mês e meio na cama. Então eu já fiquei me imaginando de me locomover até o INSS. Então eu tendo esse apoio da SBLine de resolver e eu não precisar de sair em casa, depender de terceiros para me locomover, me ajudou bastante. Quais são esses documentos que a pessoa pode já deixar meio separado ali para facilitar a vida? Não são documentos que são difíceis de serem acessados. Depende muito de quando foi o acidente, porque nós precisamos de documentação médica, então de relatos do acidente, enfim, prontuário médico, tudo que a pessoa puder levantar sobre essa questão. Aí o próprio hospital já tem um prontuário. Se a pessoa ficou afastada pelo INSS, também tem documentações imprescindíveis dentro do aplicativo. Então, se a pessoa tiver acesso ao meu INSS, isso já ajuda demais, porque a gente consegue auxiliar a pessoa a entrar dentro do aplicativo e poder colher essas documentações. Então, basicamente, documentações do meu INSS, documentações médicas, carteira de trabalho, a CAT, se ela tiver com o comunicado de acidente de trabalho. Então, são documentações bem simples, mas, como eu disse, depende do período em que a pessoa se acidentou. Que exemplo, a gente pode pegar um caso de uma pessoa que se acidentou em 2010, mudou de estado, não acessa mais o hospital, fica mais difícil pela distância. Mas a documentação em si, ela não é uma documentação difícil. Então, a documentação médica, documentação do meu INSS do afastamento, se ficou afastado de fato, CAT, carteira de trabalho. Então, são documentações que propriamente já tem acesso, né? Sim. Cristiana, no caso de um acidente de trabalho, dentro do ambiente de trabalho, um acidente na rua que não tem nada a ver com o trabalho, a documentação e o processo muda ou é exatamente o mesmo? A documentação, o acréscimo de documentação específica é o boletim de ocorrência. Então, se ele acontece no trabalho, é basicamente a relação que eu passei para você. São documentações que propriamente a pessoa ela acabou de sofrer um acidente, ela já vai ter contato com essa documentação pelo tratamento especificamente no hospital, enfim. E no trânsito, a única diferença é que ela vai ter que ter o registro de boletim de ocorrência. Então, para fazer o acréscimo, enfim, dos 2 benefícios. E no caso de um acidente dentro da empresa, qual é a responsabilidade da empresa com esse funcionário? A responsabilidade da empresa é, primeiramente, ela notificar e, basicamente, também a abertura da CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, e dar o suporte necessário de atendimento, enfim, da pessoa ser socorrida o mais rápido possível. E, dali em diante, a documentação, ela segue um caminho que ele já é natural. Então, já vai ser viabilizado se a pessoa ficar 14 dias apenas em tratamento, ali afastado, enfim, ela não precisa se afastar e automaticamente ela não tem direito ao auxílio acidente, tá? 14 dias. Se ela tiver 15 dias, ela já é apta a ser afastada pelo INSS e ela já se torna uma pessoa com perfil para recebimento. Então, uma informação importante.
Se a pessoa ela ficou 15 dias ou mais, ela já tem aptidão. Se ela ficou 14 dias ou menos, ela já não consegue se enquadrar. Então, é uma informação importante porque a gente pode estar falando aqui a respeito do benefício, muitas pessoas assistindo a gente tendo essa dúvida, nossa, mas eu fiquei 10, mas eu fiquei 15. Se passar dos 15 em diante, já pode entrar em contato. Até 14 dias é uma realidade, passou de 15 dias já é uma outra realidade. É. E é bem comum, porque nós já pegamos casos de pessoas que tiveram uma lesão relativamente séria e elas não ficaram mais de 15 dias. E, infelizmente, é setado essa regra. Ela é uma regra que não pode ser mudada. Então, se for 14 dias para baixo, já a gente não consegue seguir, por mais que a pessoa tenha toda a documentação em mãos, nós temos que ter 15 dias em diante. Aí já começa a ter o perfil. E muitas vezes a pessoa fica preocupada em perder o emprego quando se machuca, às vezes jogando bola no fim de semana. Ela quer voltar o quanto antes para não ter esse problema, não perder o emprego. Acontece de pessoas que elas retornam antes para o trabalho. Já tivemos diversos casos de pessoas que tinham atestado de 30 dias, 45 dias e retornaram antes com dor, justamente com medo de perder o trabalho. Muitas vezes temos casos de pais de família, de mães de família, então são pessoas que elas são o sustento, que elas são o alicerce do lar e elas não querem perder a única coisa que traz o provento para dentro da casa delas. E elas, de fato, preferem passar dor, sentir dor, do que fazer o tratamento pela questão da informação. Se elas soubessem que elas podem ficar tranquilas, podem ficar afastadas pelo INSS, que esse suporte ele vem da Previdência Social, que é uma coisa que já está estipulada na CLT, que já é algo que está ali para ajudar caso aconteça, ela já fica um pouco mais tranquila. Então a intenção aqui também de passar essa informação é que quem possa estar nos assistindo, ela tem esse alento, ela pode sentir esse conforto de, tudo bem, posso seguir aqui meu tratamento, posso buscar os médicos capacitados para que possam nos ajudar. Tanto que lá na assessoria, nós temos a equipe de consultores que faz esse primeiro contato, como eu disse, que entendem os casos. Então, na própria DS Bellini, existem dentro do nosso ecossistema essas pessoas capacitadas para tirar todas essas dúvidas que a gente está trazendo em pauta aqui. É importante ter essa conversa. Por mais que a pessoa não tenha o perfil de fato, o consultor ele vai explicar. Não é só porque a pessoa não tem perfil que ela vai ficar sem a informação. A intenção é, você não tem perfil por esse motivo, você tem perfil por esse motivo. Então, vem a informação com o conhecimento e também a didática da pessoa absorver a informação. Iris, que dicas você daria para as pessoas que passaram pelo que você passou, que estão numa situação parecida, mas ainda que não têm noção dos direitos que têm, dos benefícios, enfim? A dica que eu tenho é procurar por mais informações. Nós estamos no meio de redes sociais, né, que a gente tem uma busca muito grande, mas não é tão especificado. Então, você buscar uma ajuda, que nem no meu caso, da assessoria da DS Bellini, que me assegurou, acho que é muito gratificante, porque, assim, na verdade, a gente, como cidadão, a gente sofre qualquer tipo de acidente, a gente não vai ficar pensando o que correu, quais são os nossos direitos, por mais que a gente tenha o direito. Então, ter alguém especializado e passar essas informações é fundamental. É fundamental. É porque você está preocupado em se recuperar, você não está pensando nos direitos, você está pensando em nada, você está com dor num tratamento, fazendo uma cirurgia, você quer se recuperar o quanto antes. E depois você vai pensar num outro caso que é, enfim, no emprego, na sua renda, nas suas contas, né? É um segundo pensamento, né? Sim, é um segundo pensamento. E tem até a questão, por exemplo, às vezes a gente fala, podem, não sei, usar o exemplo de pensar que tudo bem, então a assessoria ela é única e exclusivamente para ajudar a viabilizar, mas então posso solicitar para algum conhecido, alguém da família, não sei, a pessoa é casado e tem ali o cônjuge. Mas como a gente está literalmente conversando sobre informação, por mais que o familiar ele esteja com toda a energia, com toda a aptidão em ajudar esse familiar que acabou se acidentando, ele não tem a informação que seja objetivo o suficiente para que ele consiga levar adiante. Então, a questão específica aqui que a gente está conversando é o conhecimento de fato.
a viabilização dos valores, elas existem através da assessoria, por inteligência, por trabalho estratégico e por a gente poder construir de maneira sólida. Então, a gente sempre passa aqui, se a pessoa tem algum parente, se a pessoa tem alguém que dá suporte, se a pessoa tem alguém de confiança, nós sempre passamos as informações para quem seja necessário. Então, nós também temos um setor falando do ambiente que nós convivemos. Como eu disse, existem diversas assessorias, mas falando da que eu convivo dia a dia, que é a ADS. Dentro da assessoria, nós temos um setor único exclusivamente para chamadas de vídeo. Nós fazemos reuniões de 30 minutos para que a pessoa ela consiga ter um tempo hábil com uma pessoa que é especializada, juntamente com qualquer pessoa que ela queira que participe. Então, se nós estamos falando de um marido que quer que a esposa participe ou vice-versa, ou algum parente, uma filha, um filho que entende mais o assunto, que quer participar, que quer absorver essa informação, sintam-se à vontade, porque a intenção é que seja passado de maneira otimizada, estratégica e objetiva, para que o direito da pessoa seja atendido. E dessa maneira a pessoa não precisa se deslocar até a empresa, né? Dentro de casa ela pode tirar todas as dúvidas e a partir dali tomar a decisão. Claro, sendo bem-vinda sempre, tá? Caso queira visitar a ADS, todos são bem-vindos. A gente gosta quando que as visitas presenciais elas sejam com um fluxo maior, porque nós apresentamos a empresa de fato, apresentamos todas as equipes dos andares para mostrar o suporte que a pessoa vai ter. Identificamos que, com essa questão emocional abalada pelo acidente, infelizmente, a preocupação da pessoa maior não é nem a questão da prestação de serviço, mas sim se ela pode confiar num trabalho a ser prestado naquele momento, que é um momento muito sensível. Então é importante deixar isso claro. Estão sempre abertas as portas e que a gente possa fazer o melhor sempre. Obrigado, Cristiano. Queria agradecer a tua presença aqui no programa. Foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço o espaço a gente falar de um tópico tão importante. Todos que tiverem o interesse de conversar conosco, na ADS Bellini nós estamos sempre à disposição para prestar o melhor serviço. Então, até passando o @, ADS Bellini, fiquem à vontade para conversar conosco. Assim como a Iris, a gente vai sempre buscar fazer o melhor por todos. Obrigado. Iris, obrigado pela tua presença. A sua mobilidade ainda está dificultada, mas eu espero que você se recupere prontamente. Eu que agradeço. Agradeço por poder estar compartilhando a minha história, porque tem bastante gente que passa por isso também. Agradeço a ADS Bellini por me passar essa segurança e a vocês. Obrigado, a gente que agradece. O Alesp Cidadania de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.